Se você chegou nesse vídeo, é porque você quer saber se a corretora Resilience que eu utilizo é confiável ou não. Fica aqui que eu vou te falar todos os pontos positivos e pontos negativos, na minha opinião, sobre ela. Meu nome é Danilo, tenho 6 anos de mercado, já operei mini índice, mini dólar, forex, cripto e opções binárias, que é onde eu tive maior assertividade e continuei nesse mercado. Vamos lá para minha tela, que eu vou mostrar para vocês, primeiramente, os pontos positivos, pessoal. Primeiramente, o que me fez mudar para essa corretora, pessoal? A primeira coisa é que você vai entrar aqui nesse mercado, você vai olhar cripto, forex, ações e commodities. Aí você me pergunta, por que não tem nada de ações aqui? Porque se você for olhar aqui o horário que eu estou operando agora, que eu estou gravando esse vídeo, 4h43 da manhã. Então esse mercado não tem OTC. Eu não opero OTC porque OTC é pura manipulação, é um cassino disfarçado de gráfico. Aqui eu opero apenas mercado aberto, mercado real e não OTC. Aqui nessa corretora, todos os ativos não são OTC. Então, se você entrar aqui, ó, cripto está aberto, Forex está aberto, ações fechada e commodities aberto. E por que o Forex está aberto? Porque aqui não é final de semana. Então, sexta-feira de noite, ele vai fechar o Forex e só vai abrir no domingo de noite. Então, sexta de noite, sábado o dia inteiro e domingo de tarde a gente não tem o Forex também. Vamos ter que ficar sempre em cripto, commodities fecha também, como vocês sabem. Pessoal, esse é um dos pontos positivos e é um dos pontos que fez eu mudar do mercado do mini índice para o mini dólar. Porque, como vocês sabem, já operei em várias corretoras, inclusive no começo, quando eu comecei em 2020, a IK Option estava no auge dela. E, pessoal, quando ela começou, lógico, a IK Option era uma das melhores corretoras de opções binárias e a mais famosa que tinha. Só que com o tempo, ela foi adicionando o OTC. E para quem não sabe o que é o OTC, é um gráfico que foi criado. Na época, cripto não era tão famosa para operações assim. Era mais o Forex. Então, Forex final de semana era fechado. O pessoal, como que o pessoal não vai operar final de semana? A corretora quer ter lucro também. Então, o que foi a ideia deles? Foi criar um gráfico criado por eles aleatoriamente para o pessoal poder operar no final de semana. Só que acabou que ficou aberto sempre e sempre está aberto esses gráficos OTC que não tem nada a ver com o gráfico real. Eles dizem ser um gráfico criado aleatório, mas lógico que a corretora não vai criar um gráfico para eles tomarem prejuízo. Lógico que eles vão criar um gráfico para eles terem lucro. Então, nesse caso dessa corretora aqui, ela não utiliza gráficos falsos, ela não tem gráficos OTC, apenas mercado aberto. Segundo ponto, esses gráficos são baseados no TradingView, como vocês podem ver aqui. Então, se vocês compararem ele com o TradingView, a maioria dos candles vão estar praticamente idênticos, não vai ter tanta diferença. Lógico, ter diferença de tamanho ali um pouco, pode ser um pouco de delay do servidor, é normal, até porque os ativos, quando você abrir lá o TradingView, como eu vou mostrar aqui para vocês, se vocês abrirem aqui o TradingView e pegar um ativo de Forex, por exemplo, Euro USD, vocês vão ver que quando você clica aqui, ó, vou deixar ele aqui e vamos clicar aqui. Você vai ver que ele tem muitas. Vamos aqui, ó, em Forex, pessoal. Você vai ver que ele tem muitos, pessoal. Olha o tanto de ativos do Forex que tem aqui. Olha a quantidade. Então, ter uma diferença ou outra no gráfico é normal. É normal. Tipo, ter um que às vezes pode ser que num desses aqui esteja fechado verde, no outro fechou um pouquinho vermelho. Então essa diferença pode ocorrer, porque não dá para saber qual gráfico que ele puxa. Então, sim, pode ocorrer esse tipo de diferença, sim. A maioria, às vezes, é algum erro de servidor. Caso ele dê tipo um pavio imenso, pode ser algum problema de servidor. Nesse caso, não vai ter manipulações por conta da corretora. O gráfico deles é direto do TradingView, não tem como ele haver manipulações. E outro ponto positivo que a gente vai ver aqui é exatamente esse. Você vai ter os próprios indicadores do TradingView. Então, todos os indicadores do TradingView você vai ter aqui. Então, você vai ter tudo que você consegue colocar no gráfico lá, você consegue colocar aqui também. Mais uma coisa, pessoal. Todas as marcações, você vem aqui, as linhas de tendência tem tudo. Você vem aqui em Fibonacci, você vai ter tudo. Se você vier em padrões de candles, você vai ter. Você consegue desenhar no gráfico aqui com um rabisco. Você pode escrever aqui no gráfico. Você pode fazer tudo que você quiser, você consegue fazer aqui por essas próprias funcionalidades que tem no TradingView também, porque eles já puxam direto de lá. Aí,
Caso você, quero saber sobre código e promoções. Aqui você vai entrar em promoções, código bônus. Você vai ter um código para o seu primeiro depósito e um código para os outros depósitos. Eu gosto de usar? Não gosto de usar e eu vou explicar o porquê. Esse vai ser um dos pontos negativos que eu vou colocar mais para frente. Mas caso você queira utilizar, tem os contos bônus. Mas o ponto positivo é que se você olhar aqui, você não vai misturar com a sua conta real, tá? Eu não tenho porque eu não utilizo conta bônus. Mas vai ter uma conta principal, a conta demonstrativa, e aqui no meio vai ter uma conta bônus. Ele não se mistura com o saldo real. Então aqui tem aquele negócio de você sacar da tua conta principal, ter um rollover. Você nunca vai ter o rollover da tua conta principal. Tem a rollover apenas da conta bônus. Então não tem caso de você, quando você ganhar na conta bônus, e quando você perder da tua principal. Sempre vai ser separado. Ou você opera na bônus ou você opera na principal. Na principal você nunca vai ter que atingir rollover, você pode sacar quando você quiser. E aí, pessoal, aqui na minha conta você vai ter habilitar a função de mais seguro, você pode ir 2 fatores, você tem o seu histórico de depósito, de saque, você consegue verificar a sua conta por aqui, você pode alterar sua foto, e aqui está um ponto legal, o pessoal pergunta, você ganha alguma coisa por indicar essa corretora? Sim, eu ganho alguma coisa, só que é algo que a própria corretora disponibiliza para todos os usuários. Então, o link de indicação tem um link disponibilizado para todas as pessoas. Lógico, eu já estou no nível mais alto na corretora, então aqui você vai ter diferença no saldo que pode estar aparecendo aqui, tá? Pode ter uma diferença, inclusive não está aparecendo, não sei por que não está aparecendo esse saldo aqui, mas geralmente o meu já é um pouco maior porque eu estou no nível mais alto dentro da corretora. E, pessoal, isso aqui vocês podem utilizar, podem indicar para tio, tia, avô, pai, filho, para quem vocês quiserem. Aí agora, pessoal, vamos lá para uns pontos negativos, pessoal. Primeiro ponto negativo que você vai ver quando você vai utilizar indicadores aqui, você vai ver que ele faz por quadrantes e não por liberado assim para você usar em qualquer lugar do gráfico, porque o TradingView é por quadrante. Então, se você não consegue colocar um indicador aqui no meio desses candles, você vai ver que você não consegue colocar um indicador no meio desses candles. Ou você coloca aqui, ou você vai colocar aqui. E igualmente, para você colocar linhas de tendência, tipo aqui, ó, você quer colocar aqui, ó, o mercado dá uns pulos do nada. Ele dá uns pulos, às vezes você não consegue colocar no lugar que você quer. Faz parte. Eu não acho que seja tão ruim assim, mas tem gente que não gosta. Então, isso eu vou colocar nos pontos negativos. Outro ponto negativo. Aqui na parte de indicadores, você vai ver que vai ter o indicador de todo o TradingView. Mas tem uns que não tem. Quando você vai fazer lá no TradingView, tem uma outra aba. Você clicar aqui no TradingView e você for em qualquer outro gráfico aqui, vamos pegar o primeiro, pode ser esse gráfico aqui mesmo. Você vai vir em indicadores, você vai ver que tem estratégia, perfis e padrões. Só tem a parte de indicadores. Esses outros aqui você não vai ter lá. Isso é um dos pontos negativos que eu vi nessa corretora. Agora, o ponto negativo do código bônus. Por que eu não gosto do código bônus? Porque você vai ter um rollover muito alto. Então, se você depositar R$100 e colocar o cupom de 100%, você vai ter uma conta bônus com R$100. Só que daí você vai ter um rollover para você atingir. Geralmente, esse rollover é bem alto. Tipo, para R$100 vai ser uns 2.500, 2.800, R$3.000. E quando você atingir esse rollover, muitas pessoas acham que vai sacar os 3.000. Mas não. Se você atingir o rollover, você vai conseguir fazer o saque dos seus R$100. Por isso que eu não indico o pessoal utilizar. O pessoal gosta de falar, posso usar o bônus? Pessoal, poder você pode. Mas é bom? Eu não gosto de utilizar. Prefiro nem indicar o pessoal utilizar. Vai para sua conta principal mesmo, que eu tenho certeza que vai ser melhor. Outros pontos negativos. O pessoal aqui acha que aqui você vai ter o gráfico é um pouco lento, como você pode ver. O gráfico é um pouco lento. Só que, para mim, isso aqui eu acho um ponto negativo, dependendo do ativo, tá? Ele responde por ticks, então você vê que ele atualiza depois de alguns segundos. Não é toda hora que ele fica volátil. Diferente do ouro, que ele é muito volátil, então ele sempre fica mexendo bastante. Ou às vezes atualiza por TO. Você vê que o ouro ele mexe bastante. Mas outros ativos é atualizado por ticks. Então, esse é um dos pontos. Para mim é positivo, mas para algumas pessoas pode ser negativo. Pessoal, isso foi o negócio. Agora, em questão de saque. Um dos pontos negativos é quem tem menos de R$5.000 pode ter a verificação e o saque demoram até 24 horas úteis. Nesse caso, se você tiver um pouco menos que isso, essa verificação pode demorar um pouco.
E se você pedir numa sexta-feira, é 24 horas úteis. Então, se passou do horário comercial, pode ser que ela seja verificada só na segunda. Questão de saque, mesma coisa. Alguns caem final de semana, outros não. Geralmente, quem já está automático, depois que já fez alguns saques, fica no automático. E as pessoas caem no final de semana. Quem tem um pouco mais o saldo, que já é nível VIP, tem esse privilégio do saque cair um pouco mais rápido. E às vezes ele cai até quase instantâneo. Tem pessoal ali que cai praticamente depois de 30 minutos, alguma coisa assim. Mas a maioria, eu já deixo claro, pessoal, de 24 horas a 48 horas. Úteis, no caso. São horas úteis no horário comercial. E é isso, pessoal. Basicamente é isso daqui. Se vocês quiserem utilizar essa corretora, vou deixar o link aqui na descrição. Eu também tenho o meu link aqui, o meu link do minha comunidade. Vou deixar aqui embaixo também. Entra lá se vocês quiserem. Lá eu sempre mando todos os resultados das lives que eu faço diariamente, todo dia, 2 horas da tarde e 9 horas da noite. Hoje eu fiz no horário um pouco mais exótico, mas geralmente é sempre esses horários, pessoal. Inclusive, se você clicar aqui, você vai para uma tela igualzinha essa aqui. Você vai ter o link para você criar conta, o passo a passo para você configurar o horário das lives, material de estudo, suporte e o meu Instagram, caso você queira seguir. Pessoal, o pessoal fala, você faz feedback, você utiliza a corretora. Pessoal, entra na minha live, pergunta pro pessoal do chat, que vocês vão ver o feedback da galera. E aqui embaixo provavelmente vai ter muitos alunos falando do feedback que eles acham da corretora. Beleza, pessoal? Até a próxima aula. Falou!